Agora a gente vai entrar no zeólito, que é utilizado para a remoção dos íons de ferro e manganês. Um zeólito natural modificado, como eu já mostrei antes, usado para a remoção do ferro e manganês. Ele pode ser utilizado tanto para água industrial, produção de água para a indústria, consumo humano e até tratamento de residuais. A gente tem pego alguns casos de residuais onde é utilizado uma filtração final para a remoção do ferro e manganês, principalmente em indústrias metalúrgicas, que tem uma concentração de ferro acima do limite permitido pela legislação para o descarte do efluente. Então ele é utilizado tanto para água potável como para a produção de água industrial. E como eu mostrei, ele muda totalmente as características da matéria-prima. Quando é feito esse recobrimento do ferro e manganês, ele fica nessa forma, cor de café. As principais propriedades: ele mantém a densidade, 0,98 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 1 quilo por litro. Então é um material que vai ser bem mais fácil de fazer a retrolavagem. Como ele é mais leve, ele vai fluidizar melhor no filtro, né? E isso facilita na hora de fazer a limpeza. Se for trabalhar com material que tem uma alta densidade, como 2 gramas por centímetro cúbico, valores superiores até, a dificuldade de lavagem é maior, né? Então essa propriedade é importante no material. Tem um material leve, como o ferro impregna ele nas partículas, com uma densidade mais leve, fica mais fácil para retirá-los. A cor, que eu já mostrei, e a granometria. Esse material tem uma única granometria de 0,4 a 1 milímetros, né? Depois eu vou mostrar uma figura da composição do leite, onde a gente aconselha a utilizar um material mais grosso no fundo, que seria o Watercell ZN. Aqui está a montagem de um filtro. Normalmente são filtros descendentes, filtros pressurizados, o mais comum para a indústria, mas também em estações de grande porte. Eu vou mostrar um exemplo no final. Pode-se trabalhar com filtros a gravidade também. No caso de filtros industriais, o mais convencional são esses filtros aqui, que são filtros descendentes, onde a água entra e passa, e sai aqui a água tratada, né? E a manutenção é feita uma retrolavagem, ou seja, a água vai vir nesse sentido e vai fluidizar o leite e vai arrancar o ferro, o manganês que ele ficou absorvido aqui na estrutura do material. Na composição do leite, no fundo do filtro se coloca o Watercell ZN de 3 a 8 milímetros, para formar essa base do fundo, né? Para evitar a fuga de zeólitos pelas crepinas. E no restante da coluna filtrante se coloca o Watercell ZF de 0,4 a 1 milímetro para fazer a filtração, deixando uma área livre aqui de 20 a 30% para a expansão na retrolavagem. E como é que ele funciona? A água vem do poço, normalmente poço artesiano, o mais comum, né? Passa pelo leito, ele vai absorver o ferro e o manganês e vai sair tratado. Quando ele satura, ele chega no ponto de saturação, a própria água filtrada entra no sistema e faz uma lavagem. Aquele ferro, aquele manganês que ele removeu na superfície da partícula já vai estar oxidado na forma de óxido, e na lavagem ele é retirado e colocado e sai como água de retrolavagem. Então, a manutenção dele é só fazer retrolavagem, e a frequência, logicamente, vai depender da concentração de ferro e manganês da entrada do sistema, da presença de sólidos também que vão ser acumulados no filtro. Ele não vai só remover ferro e manganês, ele vai filtrar também sujeira, turbidez, particulados, vão ficar todos retidos no leito do material, além do ferro e do manganês, né? Como é que ele é aplicado? Essa é a taxa de aplicação, de 10 a 15 metros cúbicos metro quadrado hora. A quantidade recomendada aí está em torno de 100 kg por metro cúbico de água tratada, em média, né? A taxa de retrolavagem, de 25 a 35 metros cúbicos metro quadrado hora, ou seja, para conseguir expandir o leite e fazer a limpeza, para atingir uma expansão de 20 a 30%. O pH ele é, como eu já havia comentado antes, quando eu mostrei as reações químicas, ele é a função dos íons. Vamos, o ferro, a gente aconselha um pH no mínimo de 6,8, para ele conseguir fazer a absorção e oxidar logo depois da absorção, ou seja, fazer a retirada depois desse ferro, né? Se trabalhar com pH ácido, fica muito solúvel, dificulta muito a remoção. E o manganês, dependendo dos níveis, é acima até de 8 aí a 8,5 o pH adequado para ter a remoção do manganês, né? E a densidade é 1 kg por litro. Então, quando for calcular o filtro lá, 100 kg, 100 litros, você já tem um volume que ele vai ocupar para estimar o tamanho do equipamento. Vale ressaltar que ele não tem a mesma taxa do ZN, né? O ZN que a gente usou, que eu mostrei antes, que trabalha com 32, alta taxa de filtração,
No caso aqui, a taxa é um pouco menor, né? Porque ele tem que ter tempo de contato, tempo de percolação para ele absorver o ferro e o manganês, né? Aqui o gráfico que mostra a expansão na retrolavagem, a expansão do leito, em porcentagem, e aqui a taxa de retrolavagem aplicada, né? Então, o recomendado aqui está entre esse ponto aqui, 25, que vai fluidizar em torno aí de 10 a 15%, e 35, até 35, para fluidizar aqui em torno de 22% do leito, né? A manutenção é a aplicação, normalmente antes do filtro é feita uma coloração, logo na entrada do equipamento, né, para manter um residual já de acordo com o consumo final, né? Evidentemente que esse ponto de coloração pode ser feito com sódio ou com hipoclorito de sódio ou de cálcio ou ozônio, né? Ou peróxido de hidrogênio também pode ser utilizado. Cada um vai ter um consumo maior ou menor de acordo com o produto que for utilizado. O ponto de aplicação é antes do filtro, mantendo o residual mínimo aí de 1 a 2 ppm de cloro livre, para a água já sair para a armazenagem final, e fazer a retrolavagem com frequência de acordo com aquela planta, de acordo com aquelas condições de ferro, manganês, sólidos e demais componentes que podem estar na água do poço artesiano, né? Alguns exemplos de aplicações realizados, vou mostrar aqui. Esse exemplo aqui foi feito na Companhia de Tratamento de Água do Tocantins, a Saniatins, um filtro com 10.000 litros por hora, né, trabalhando com a TCL ZF. Esse aqui é o filtro. Então, um filtro convencional de aço carbono. A água do poço vem, passa por um clorador, passa por esse sistema de filtragem e já vai para o reservatório final da água tratada. Então, a estação se resume a esse filtro, né? E quanto ao resultado de remoção do ferro e do manganês, ferro antes do filtro 0,1, manganês 0,45, né, miligramas por litro. Os limites é 0,3 e 0,1 para o ferro e 0,1 para o manganês. E após filtração, o ferro foi praticamente eliminado e o manganês reduzido a 0,07 miligramas por litro, né? Então, uma boa eficiência de filtração. Esse é um outro exemplo que foi feito pela Stella Resinas, o pessoal está aqui, né? Vazando 7.000 litros por hora, remoção de ferro e manganês, colocando esses dois filtros em paralelo. Pode passar. A água bruta, aqui as concentrações de ferro, 4,2 ppm, manganês 0,7, pH 5,6, onde foi corrigido ó, para 7. O aspecto da água amarelo, com bastante turbidez e cor. A cor e turbidez aqui está relacionado com a presença do ferro e do manganês, né? A água, após a decantação, foi feita uma decantação prévia antes, né? Poderia até colocar direto para os filtros aqui, mas o que acontece? Pode ter que retrolavar o filtro de maneira muito contínua. Então, foi bem projetado e colocado uma decantação anterior para você reduzir aquele residual alto e fazer uma filtragem. E a filtragem, olha, praticamente eliminando o ferro a 0,03, manganês 0,02, o pH ficou próximo da neutralidade, água limpa, sem cor e sem turbidez, né? Um outro exemplo que foi feito no Rio de Janeiro, pela Filtrago, não lembro direito. Aqui está o equipamento que foi utilizado para fazer no caso aqui se utilizou peróxido, como era uma indústria têxtil, não poderia ter residual de cloro na água de processo, né? Então tem que trabalhar com peróxido. E está aqui o dosador fazendo automático, fazendo a dosagem logo na entrada aqui do filtro. Esse é o equipamento utilizado, filtro de grande porte, uma vazão de 60.000 litros por hora. E aqui a concentração do ferro estava a 1,5 ppm, baixou a menos de 0,09 ppm após a filtração. Um outro exemplo de um estudo de caso feito na Coca-Cola, né? Na Coca-Cola de Antônio Carlos. Aqui já não é água potável, já é água para descarte final. Então, a Coca-Cola eles têm um padrão muito rigoroso de descarte do efluente final, em que a concentração de ferro tem que estar menor do que 0,1 miligrama por litro, mais restrito do que a água potável. Isso para descarte final do efluente. E eles não conseguiam tratar isso na estação de tratamento, né? Saía com residuais aí chegando próximo a 0,9, 0,2, o pico chegava em 0,9 a 1 ppm de ferro. Então, a gente colocou um sistema de filtragem com o zeólito para eliminar praticamente esse ferro do efluente, né? Pode passar.
Então, a aplicação foi na remoção final de ferro do efluente final. Só que, por se tratar de um efluente, já não é só ferro, né? Tem outros componentes também que interferem. Então, aqui já tem que o dimensionamento já é um pouco mais criterioso. Tem que fazer primeiro um piloto e depois colocar o filtro para tratar toda a vazão, né? Porque não é uma água simplesmente de um poço, é uma água de um processo industrial que, além de ferro, deve ter N substâncias aí no meio, né? A manutenção que eles estão fazendo é retrolavagens. No mínimo uma vez por dia eles estão fazendo a retrolavagem dos filtros. Pode passar. E esse é o filtro. Então colocou-se um filtro de zeólita, aqui o filtro, que ele pega a água aqui do decantador final da estação, passa pela zeólita, depois passa pelo carvão ativado, e aqui sai a água final para o corpo receptor, né? Por que o carvão ativado? Porque ele não pode emitir, colocar essa água no corpo receptor com cloro. Como ela tem um residual de cloro, ele põe um filtro de carvão ativado para remover aquele pequeno residual de cloro final, né? E o filtro de zeólito para remover o ferro. A água de retrolavagem ele é colocada num leito de secagem e fica aqui o lodo que foi retido no filtro, né? E a água volta para o início da estação. Com relação à remoção, o ferro varia de 0,4 a 1,5. Após a filtração, em média, está ficando 0,04 ppm de ferro. E o limite padrão da Coca-Cola é 0,1. Então, para efluente, eles são mais rigorosos do que a portaria 518 para consumo humano, né? Então, é um padrão bem restrito mesmo. E com o sistema de filtragem, a gente conseguiu atingir esse padrão da Coca-Cola, né? Aqui um outro exemplo já de filtros a gravidade, filtros de alta vazão, com 2.268 metros cúbicos por hora. O problema aqui é manganês, de 1,1 até 1,5 ppm, 8 filtros a gravidade com leite filtrante de zeólito. Essa aplicação foi na Cidade do México. A estação se resume a esse slide aqui, bem compacta, né? A água do poço artesiano ela é bombeada para os 8 filtros a gravidade, com leite de zeólito, passam pelos filtros e já vai aqui para a armazenagem final. E na entrada do sistema aqui tem um ponto de cloração, né? Bem na entrada já do sistema de filtragem. Então o ferro e o manganês são absorvidos aqui pelos filtros. Quando ele satura, é feita a retrolavagem, que ela é feita com ar e água, com sopradores de ar também para ajudar a limpar o leito. E essa água aqui de retrolavagem cai num sedimentador, sedimenta, forma um lodo que é passado por um filtro prensa e depois é colocado para cerâmica, né? E a água que fica no sobrenadante aqui, ela volta para o início do tratamento. Então, é uma estação bem compacta, com uma boa eficiência de remoção de manganês, né? Um detalhe do filtro aqui, filtro convencional, a gravidade, com leito de zeólito, fundo falso, né? E a filtragem da água e aqui a retrolavagem. O parâmetro utilizado, manganês, em média 1,5 ppm na água bruta, após filtração 0,018 ppm de concentração, então mostrando uma alta eficiência de remoção do manganês, né? Algumas cartas de referência de algumas empresas, algumas que estão aqui presentes. Essa Aquapura de Recife, comercial Aquapura, eles trabalham muito com o sistema de membranas, utilizando os zeólitos como pré-tratamento dos sistemas de membranas para remoção, principalmente do ferro e do manganês. Foi um dos primeiros clientes a utilizar o produto aí e nos concedeu uma carta desde 2005 sobre a aplicação do zeólito para remoção de ferro e manganês, né? A VA Filtros também, uma das primeiras aí, em maio de 2008, a nos mandar uma carta sobre a utilização do Watercel ZF para remoção do ferro e manganês. A EcoWater, também um dos clientes nossos que vem trabalhando já há bastante tempo com o produto para ferro e manganês, também nos concedeu esta carta, né? A Veolia também é um cliente da Celta que trabalha com o produto Watercel para a linha de ferro e manganês, né? A Kimsan, essa Kimsan fica em Campinas, né? Também trabalha com zeólitos para ferro e manganês. E esse é o atestado, o certificado da Sabesp, de conformidade técnica, né? A Sabesp foi o parâmetro deles. Primeiro eles visitam a empresa, ver se tem capacidade produtiva no primeiro passo. Segundo passo, ele coleta as amostras da produção
e leva para o laboratório da Sabesp e faz as análises de controle de qualidade, se tem eficiência, se o produto realmente é móvel, ferro e manganês, né? E foi-nos concedido esse atestado de conformidade técnica do meio filtrante catalítico para remoção de ferro, manganês e sulfeto de hidrogênio, né? Marca Watercell ZF. Então, é um reconhecimento técnico de aprovação do produto, né?